Olá, eu sou a Janaína e eu vou apresentar o conteúdo do artigo A Trajetória da Onomatopeia nas Histórias em Quadrinhos Brasileiras. Esta pesquisa ela começou durante o meu mestrado e agora faz parte do meu doutoramento no programa de pós-graduação da UFPE. A minha pesquisa ela é focada em entender como ocorre a criação das onomatopeias para quadrinhos brasileiros e como este elemento ele pode ajudar a identificar uma produção nacional. E apesar da linha do tempo já ter sido apresentada por diversos pesquisadores de quadrinhos no Brasil, desta vez eu queria fazer algo diferente e comparar o registro do texto, da tipografia, no caso, nos quadrinhos brasileiros, com o decorrer da evolução da tipografia no mundo pela ótica do campo dos estudos em design. Mas afinal, o que é a onomatopeia? Alguns autores, inclusive abordados por Aizen no livro Shazam de Álvaro Moya, vão falar sobre os aspectos linguísticos, fonéticos e semióticos dessa representação. Alguns dicionários tratam da onomatopeia somente como a representação gráfica do som. Entretanto, nesse artigo, também consideramos a onomatopeia como uma mancha gráfica ou um elemento pictórico barra esquemático que incorpora a narrativa. Nesta pirâmide representada no livro de MacLeod, fica clara a classificação dos elementos entre figuras, realidades e significados. Em paralelo, adicionei as categorias criadas por Twyman ao analisar a construção gráfica no campo do design, onde os elementos podem ser esquemáticos, pictóricos ou verbais. A onomatopeia, a priori, estaria classificada enquanto elemento verbal, mas consideramos que, enquanto desenho, ela também pode transitar entre as outras categorias. Para demonstrar como a onomatopeia é predominantemente parte do desenho, construímos a linha do tempo comparativa entre a história da tipografia do design e o aparecimento da onomatopeia e dos elementos verbais nas histórias em quadrinhos no Brasil. A fim de esclarecer alguns termos da discussão, de acordo com Moya, em 14 de dezembro de 1837, a primeira ilustração brasileira foi a Campainha e o Cujo, criada por Manuel de Araújo Porto Alegre. Na figura, podemos observar que o texto é adicionado de forma a compor alguns dizeres nas paredes das construções do desenho, mas principalmente como legenda da imagem. Em 1825, no entanto, era predominante já na Europa letras com serifa quadrada e do tipo egípcias, como a fonte Rockwell, utilizada até hoje. Em 1880, surgem o linotipo e o monotipo, influenciados pela Revolução Industrial. Neste recorte de período até o início de 1900, observamos o aparecimento de letras não serifadas, como a Gil Sans e a Futura. Em 1900, também surgem as letras grotescas, que, diferente das outras, ofereciam a maior variação em família, como o uso de negrito e itálico. Na década de 10, as onomatopeias ainda não estavam incluídas no desenho como estamos acostumados. Nos exemplos que podem ver, o texto ainda era aplicado como legenda. Porém, também observei alguns registros da revista Tico Tico, em que a onomatopeia pode ser encontrada no que chamo de ensaios de balões, entre aspas. No quadro à esquerda, por exemplo, o texto é aplicado em ondas para simbolizar a melodia tocada na história. Nesta mesma época, surge a preocupação com a identidade visual de peças gráficas para corporações por parte do design. Na década de 20, os movimentos artísticos vindos da Bauhaus, Dada, de estilo, cubismo, construtivismo e futurismo influenciaram a produção gráfica no campo do design e da tipografia, como observamos no exemplo da capa da revista Mecano de 1922. Enquanto isso, nos quadrinhos brasileiros da época, o balão ele já era uma realidade na construção da narrativa, de aspectos mais geométricos, assim como as letras utilizadas passavam de uma maioria de aplicações cursivas para a escrita próxima da técnica, ou parecida com a caixa alta que utilizamos hoje. As onomatopeias, como podemos ver no exemplo do quadro à esquerda, o Echum do tubarão fora de balão, e com um tipo de letra sem distinção gráfica daquela utilizada nos balões. Durante a década de 30, os estilos tipográficos perduraram do período anterior, enquanto que nos quadrinhos percebemos a forte influência das produções de Walt Disney. Podemos observar na figura acima um exemplo de uma tipografia sem serifa, que ainda continuava presente na confecção de cartazes. E nas figuras abaixo, com as letras desenhadas, que continuavam incorporando os quadrinhos. Na figura direita, especificamente, a onomatopeia Paul
aplicada com letras de forma e de aspecto abaulado. Uma curiosidade sobre esse período é que as animações que eram produzidas pelos estúdios de Walt Disney já contavam com a equipe de desenvolvimento percussivo. Ela era responsável por sonorizar as obras do audiovisual e utilizavam métodos curiosos para mimetizar os sons da época, como o uso de pregos em um tonel girando para simular o som da chuva. Na década de 40, os designers passam a experimentar novas formas tipográficas, como podemos observar no cartaz de Charlie Chaplin à esquerda. Acredito que isso também se refletiu nos quadrinhos, principalmente naqueles que abordavam histórias de heróis, pois as tipografias aplicadas aos títulos das histórias variavam bastante, e dependendo do herói, era quase como um parte de sua identidade visual da história de cada um. Nesse mesmo período surge a Ebal, editora Brasil América Limitada, assim como outras como a Crais. O importante desse período, como é ressaltado por Lilton, é que a onomatopeia se torna um recurso que ajuda os quadrinhos a competirem no campo do entretenimento com as produções audiovisuais da televisão. Na década de 50, as editoras, assim como a própria Tico Tico já fazia, passaram a realizar concursos, seleções para identificarem quadrinistas que pudessem ser treinados na reprodução do traço norte-americano para os quadrinhos publicados no Brasil. Os mangás importados também passaram por um período compulsório de tradução, em que todo o material que estava em português deveria ser traduzido para comércio em território brasileiro. A onomatopeia também passou pelo processo de adaptação, como podemos ver no exemplo da edição, em poucas palavras, do Pato Donald. À esquerda, publicada no Brasil com a onomatopeia Tabef, e nos anos 70, publicada na Suécia com a mesma onomatopeia adaptada para Plaf. O ponto da discussão não é apenas o processo de tradução, mas que, assim como o traço estilístico do desenho não sofre alterações, o tipo de letra aplicada à onomatopeia também permanece. Como o campo do design nesta época, novas combinações eram realizadas entre as variações tipográficas, surgindo então o negrito itálico, por exemplo. Durante o período de 60 e 70, a criação de pôsteres e a experimentação com a integração entre o texto e a imagem foi o ponto forte no campo de design. No Brasil, um dos maiores quadrinistas que trabalhou nesse aspecto, desenhando as onomatopeias presentes em suas histórias, foi Ziraldo. Como podemos ver no exemplo à esquerda, as onomatopeias de Ziraldo não são apenas textos adicionados após o desenho da narrativa, mas fazem parte da composição da imagem. Além disso, nesse período, a produção independente e underground é impulsionada pela revolta dos quadrinistas com os syndicates. Nos anos 80 e 90, surgiram as fontes digitais e mistas, mas ainda assim a predominância do uso da onomatopeia desenhada em um processo mais similar ao lettering ainda predominava. Nesse período, observamos o crescimento exponencial do trabalho de Maurício de Souza, que chegaria a criar a MSP, Maurício de Souza Produções, que mais recentemente passou a publicar especiais de personagens clássicos do autor, só que no traço de quadrinistas brasileiros independentes que ganharam visibilidade no mercado nacional e internacional com suas publicações. Como podemos observar nos recortes apresentados, o emprego da cor nos quadrinhos e almanaques ampliou a experimentação estilística das onomatopeias na época. Os consumidores de mangá, não apenas os descendentes nipônicos, passaram a produzir seus próprios fanzines e, com o crescimento da produção independente, logo chegariam a produzir o que Braga Júnior chama de mangá brasileiro. Nos anos 2000, como é observado pelo trabalho de Petrovna, as editoras que importavam títulos para o Brasil passaram pelo processo de adaptação das onomatopeias, como podemos observar na imagem central da obra de Sakura Card Captors. O que antes apenas necessitava de uma legenda e tradução, agora possui uma tipografia própria, adaptada ao desenho que compõe a imagem. À direita, podemos ver o exemplo de uma das obras de Max Andrade, um dos quadrinistas convidados pela MSP para desenhar a edição especial do personagem Anjinho. Nesse recorte, o personagem Juquinha, original de Max, é apresentado com a onomatopeia japonesa, ou kakimoji, em sua respectiva legenda. Na verdade, em relação ao processo de legendar ou não, adaptar ou não as onomatopeias estrangeiras para a produção dos quadrinhos brasileiros não é uma regra, mas uma tendência. Na obra de Max, por exemplo, podemos encontrar diversas onomatopeias em português. Entretanto, em português, japonês ou inglês, a construção fonética da onomatopeia atravessou um processo de adaptação estética em que o desenho das letras deixou de ser representado apenas pela escrita convencional de seus autores e muito mais experimental a fim de compor as imagens dos quadros.
Concluímos, portanto, que a onomatopeia pode ser, sim, um elemento-chave para a investigação de como o quadrinho brasileiro se tornou um aglomerado de influências artísticas e culturais de diferentes escolas estilísticas. E ela, a onomatopeia, tanto pode ser interpretada enquanto texto, como parte da mancha gráfica, ou seja, parte da imagem. Estas são as referências deste trabalho. E muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima jornada, pessoal!